Seja muito bem-vindo ao canal Só Me Resta Rock and Roll. Hoje a gente vai conversar aqui com o músico carioca Melvin, que escreveu esse livro aqui, ó, olha só o feito do cara. Ele fez 1000 shows e tem muita história para contar. Então a gente vai conversar hoje. Fala, Melvin, beleza, cara? Tudo certo aí? E aí, Rodrigo, beleza? Tranquilo? Tá falando aí do Rio de Janeiro, né? Claramente, o sotaque já entrega, né? Por mais que você esteja espalhando o sotaque por aí, o meu ainda tá na raiz. O seu tá ainda mais forte, o meu já foi se dissipando aqui. Ó, eu já coloquei a minha camisa do Bad Religion, fazer uma média contigo aqui, porque sei que Maravilhoso. tu é fãzaço de punk rock, né? Uhum. E eu gosto pra caramba também, foi a minha escola quando eu comecei a tocar, mas eu tenho pouca camisa de punk rock, porque eu enveredei pro hard rock farofa, né? E eu sou um farofeiro assumido, assumo mesmo! Mas eu gosto muito de Bad Religion, e tem uma outra do... É quase a direção oposta, né? Eu comecei no hard rock e no metal, e aí veio o punk rock, e aí eu segui. De vez em quando eu volto, mas eu acho que eu fiz mais coisas no punk rock mesmo. Pode escrever, é a sua assinatura, né, cara? O Carbona, que é a sua menina dos olhos. Esse álbum, esse livro aqui, ele tem muitas histórias, né? Só tô falando para você que está assistindo aí. Esse livro tem muitas histórias do Melvin, mas aqui tem shows com várias figuras, como Autoramas, né, Los Hermanos, e nomes internacionais. Teve a turnê que você fez nos Estados Unidos e Canadá. Mas a menina dos olhos do Melvin é a banda de coração dele, que é o Carbona, né? A gente vai falar sobre tudo isso, mas faz uma introdução, Melvin. Diga para o pessoal que está assistindo assim, como é que você começou a tocar, como é que você começou nessa vida de shows e tal, e né, os 1000 shows começaram com o primeiro show, né? Exato, cara. Cara, eu escolhi o baixo, eu acho que eu já queria ter uma banda, sabe? E guitarra tem sempre maior competição e tal. E aí foi meio naquele esquema, pô, ninguém tá tocando baixo e aí eu vou conseguir um monte de banda de cara. Então fui pra aula, fiz o cara que dava aula de guitarra para todo mundo, me dá aula de baixo, fui o primeiro aluno de baixo dele, hoje em dia ele dá aula para um monte de gente, até já migrou para bateria, para o teclado. O cara é um monstro, que é o Marcelão, que voltou a tocar comigo agora, quando fiz meu projeto solo. Mas, enfim, comecei no baixo, fui arranjando bandas no colégio. O primeiro show era uma coisa que meu colégio tinha esperado no acústico da MTV, que era um festival acústico. E aí, cara, não tinha baixolão no Brasil ainda. Não consegui, falavam que podiam usar um Hofner, que é aquele modelo do Paul McCartney, não consegui emprestado. Toquei panderola no meu primeiro show. Toquei 2 músicas. Aliás, acho que depois eu descobri esse livro, né? Eu ensaiei 2 músicas e a gente era a 8ª série, então a gente foi diminuir o nosso tempo pela metade, a gente tocou uma música só. E foi tão incrível que me fez continuar. E aí o primeiro show, depois disso, demorou mais um ano e tal. Eu já foi na minha banda de metal, cabelo crescendo, música própria, e foi um caminho que eu enveredei, cara. Sempre mais pelas composições mesmo. Não como compositor, mas sempre defendendo bandas que tinham seu repertório, assim. Eu tenho ficado... Agora fiquei muito amigo do Rodrigo Suricato, por exemplo, e a gente conversa. E o Rodrigo tem a carreira completamente oposta, né? O Rodrigo é um cara de barzinho, assim, que passou anos tocando em barzinho, aprendendo o repertório dos outros até formar o dele. A minha onda foi sempre estar junto com uma banda que estivesse criando. Obviamente, aqui e ali eu fiz umas coisas pontuais de cover, mas foi sempre muito esse lance de caramba, ter um repertório, caramba, trabalhar nas músicas, gravar, defender isso, né? Sempre sonhei com aquela coisa, né, criado nessa época do Nirvana, as bandas independentes que viajavam, as camisetas de tour que tinham datas atrás. Então, cara, eu preciso um dia também, eu quero um dia ter uma camisa com a minha tour. E aí eu comecei a anotar os meus shows e aí, cara, não parei de anotar, que é dos grandes méritos. Assim, óbvio que fazer 1000 shows é coisa pra caramba, mas contar também é um grande mérito, porque muita gente fez e, cara, enfim, é difícil pra caramba mesmo manter essa contagem. Eu fiz lá uns poucos anos adentro, fiz o Carbona, que eram 3 caras que tinham esse espírito de, cara, vamos tocar que nem louco, e a banda rendeu frutos e toca até hoje, sabe? O Carbona, eu não sei o quanto isso é diferente ou não, mas a gente marcou a banda e, cara, vamos ensaiar pra caramba.
a gente em 2 semanas a gente fez 8 ensaios. O Henrique era uma máquina, cada ensaio ele chegava com uma música nova. Então, em 2 semanas a gente tinha 8 músicas, foi gravar um ensaio, a gravação ficou ótima, virou a primeira demo. Em 2 meses, essa demo a gente mandou para fora, um cara chamou a gente para lançar um CD lá fora. E com 6 meses de banda, a gente estava nos Estados Unidos com o CD lançado, fazendo uma turnê, sabe? É uma parada muito rápida, assim. E a gente ficou enlouquecido e talvez mais... A gente ficou mais pilhado de tentar traduzir essa história para o Brasil do que para, de repente, tentar fazer uma carreira lá fora, onde a gente seria um pouco meio que uma banda no meio de tantas outras, né? Tocando aquele rock and roll harmônico e tal. Falei, cara, vamos fazer isso no Brasil? Então, alguns anos depois dessa turnê americana, a gente conseguiu fazer uma sequência de shows que fosse até Rio Grande do Sul e voltasse para o Rio. E aí foi desenvolvendo isso até uma turnê que pegou Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, cara, assim, tentando replicar esse modelo. E nesse meio tempo, eu fui usando uma habilidade que eu tenho, talvez a única, além de contar shows, já são 2, de pegar a música muito rápido, assim. Eu não sei se eu sou um exímio instrumentista, eu acho que não, mas eu tenho uma memória muito boa. Então, tipo, cara, caiu o baixista pro show essa semana, você faz? E eu consigo, sabe? Ralo pra caramba, fico maluco. Agora acabou de acontecer isso de novo, assim, já passado no Milésimo Show, coisa que as pessoas já não vão encontrar no livro. O Matanza Inc. me ligou, tem 3 semanas, falou, cara, faz um show com a gente. A gente não vai ter o baixista para daqui a 2 semanas. E, cara, o Matanza, apesar de ter acompanhado muita coisa, né, eles começaram junto com o Carbona, eu não tinha intimidade com as coisas novas, e é muito mais puxado pro metal, né? Tem riff, tem música com vários andamentos e 5 partes. E, cara, caí dentro, aprendi, fiz um show com o Matanza em 10 dias, assim. Aprendi 25 músicas do Matanza em 10 dias. Fiz um show. Maneiro. Então, eu tenho esse histórico de, cara, das pessoas me ligarem e falar, cara, faz um show, vamos lá. O Hermanos, esse exemplo, era uma banda de amigos meus da faculdade, já na época do bloco Deu Sozinhos, falaram, cara, você pode fazer um show, o baixista, que já era o substituto, ia ser pai naquele final de semana, então aprendi. Mas era mais fácil, porque apesar do Hermanos ser mais complicado, eu tocava as músicas no ar já, sabe? Então, o meu método, na verdade, passa muito por isso, assim, quando eu já sei a estrutura, quando eu já sei tocar no ar, aprender aquela harmonia é cada vez mais fácil, né? Quando a gente, enfim, vai tocando, você vai descobrindo as combinações possíveis. Mas, assim, o Matanza eu levei uma bíblia para o ensaio. Eu tinha, acho que todas as notas anotadas, assim, e lendo. Mas aí chegou no segundo ensaio, a gente teve 2, eu já consegui deixar o caderno de lado. Aí no ônibus para o show, eu fui ouvindo uma gravação de ensaio deles, tocando na cabeça, falando, essa música eu já não preciso mais de cola, essa eu não preciso. Essa eu preciso escrever o solo de novo, porque o solo... Eu sempre vou no instinto, e o instinto na hora do show pode não funcionar. Cara, é meu método. E aí foram passando shows, foram passando as bandas, Carbona sempre ficando. Na reta final, eu toquei com Autoramas, que ajudou muito a subir esse número, é uma banda que toca pra caramba. Fui pra Europa com eles, para os Estados Unidos, México. E aí saí da banda, coincidentemente, no meu show número 999. E saí com Autoramas indo para a Europa. Então, assim, aí já estava com essa ideia do milésimo show, já tinha até começado a ensaiar, eu acho. E fiz meu milésimo show, onde eu estreiei uma banda para eu cantar e tocar guitarra, coisas que eu nunca tinha feito na vida. Quer dizer, tocar guitarra já tinha feito, mas ser dono de uma banda é... Quer dizer, Carbona a gente é um pouco, mas comandar sozinho quase é muito louco, assim. Óbvio que eu me cerquei de gente muito boa, isso me garantiu muita coisa, mas várias decisões que eu nunca tomei sozinho, eu passei a tomar e ganhei um novo gosto, sabe? Depois de 1000 shows, você dá uma renovada, assim, é uma bacana, e é onde eu tô agora. Carbona, projeto solo, e alguém que me liga de vez em quando, tipo, Matanza Henrique foi de última hora, fazendo esses shows. Já com a pandemia, o livro é pré-pandemia, né? Ele foi lançado em 2019. Com a pandemia, cara, essa ascensão dos shows, essa continuidade parou muito, assim. Então, passados 5 anos agora do milésimo show, 6 anos, eu fiz mais 150 shows, uma coisa assim. Não... As pessoas desejam mais 1000 shows para mim, eu não sei se dá tempo, mas disposição por enquanto tem, sabe? Pô, cara, acho muito maneiro essas histórias e você conseguir fazer tanto show. Eu fico abismado, porque
Eu também sempre gostei de fazer música autoral, né? Então, para mim, não fazia muito sentido montar uma banda, assim, para mim, né? Ter uma banda em que eu não ia criar algo novo e tal. Eu acho que é o rolê de outras pessoas, né? Cada um tem a sua função na música, mas eu não tinha interesse em estar na música se fosse para ficar repetindo coisas que outras pessoas já fizeram e tal, sabe? Tocar em barzinho, ou banda de baile. Então eu gostava de criar. E sempre achei uma dificuldade muito grande de tocar por causa disso. Porque eu queria tocar. Todo mundo que monta banda quer fazer show, né? Então, cara, você falou de 150 shows aí que você fez desde a pandemia, isso eu devo ter feito na minha vida toda, né? Com o meu projeto autoral. Ou menos do que isso, né? Porque você falou também de estar num projeto seu e tal, sou dono da banda. É que eu sou chato, né, cara? Então, para mim é mais difícil ter gente que fala, pô, vamos lá, vamos tocar com o Rodrigo. Pô, não, Rodrigo é chato pra caramba. Eu tive bandas assim na adolescência e tal, e depois eu falei assim, eu quero fazer a parada do meu jeito, assim, e tal. E aí comecei a compor, fiz o álbum, né, Só Me Resta Rock and Roll e tal, mas eu fico pensando, caraca, é muito louvável, né, o que você fez, porque hoje em dia tem um know-how na internet, você consegue ver, achar pessoas que ensinam como é que você faz para você levar a sua música, você vender seu peixe e tal. Mas lá naquela época, final dos anos 90 até meados dos anos 2000, não tinha isso, né, cara? O YouTube existe desde 2005. Então, não tinha como você descobrir, né? Você tinha que ou você ter esse talento ou você não tem. E eu não tinha esse talento, assim, de chegar e de ter, ver a música como um negócio possível, sabe? Eu achava que era uma parada que acontecia. E várias pessoas dessa seara, né, do punk rock e o hardcore, lá da cena underground no Rio, lá do final dos anos 90, era muito proativo. A galera que sabia correr atrás e fazer e tal, e pô, de repente já tinha uma turnê agendada. Puta que pariu, muito bom, cara. É muito doido, mas você vê, assim, não existe um curso de história disso, né? Mas, assim, o que eu leio, você acaba vendo lá nos Estados Unidos, a coisa um pouco começando com Black Flag, que era um hardcore mais sujo, assim, pouquíssimo aceitável socialmente. Só que os caras falaram, cara, quanto é que... tipo, meio que você se espelha no que está acontecendo em volta. Cara, as outras bandas lançam disco, ninguém quer lançar o meu disco. Mas quanto é que custa pressar um disco? Custa tanto. E, pô, será que eu tenho que vender quantos? Você tem que vender isso aqui. Então o cara prensava o disco e falava, cara, vou correr atrás de vender. E o Black Flag foi, quer dizer, simples e complicado quanto isso. O cara começou a trocar carta e falou, você tem uma banda em Chicago. Pô, se eu for até aí, eu posso tocar? E aí os caras começaram a mapear e trocavam telefones e chegavam nesses lugares e com umas bandas-chave, sentavam e copiavam os contatos todos e falavam, cara, esse show aqui nessa cidade, esse cara produziu legal, esse cara não foi. Isso vai virando um conhecimento gigante. E a gente tem muito mérito aqui, mas a gente também fez parte de uma cena que propulsionou muita gente, sabe? O Carbona tem mérito pra caramba, mas já um pouquinho antes o Dead Fish já era presente e já estava tocando. Eu lembro do início do Carbona, todas as cidades que a gente foi tinha um adesivo do Dead Fish no camarim, ou tinha uma pessoa. Tipo, sabe? Tipo, você chegar na lua e já ter outra bandeira lá, era meio assim. Cara, o Dead Fish já fez tudo, sabe? E óbvio que a gente... Inclusive, o nosso primeiro show fora do Rio foi em BH e foi com eles, assim. E eram os caras que a gente já conhecia, eu já tinha tido banda, o Henrique tinha sido do Barnett, que tinha sido próximo. Mas essas bandas, o hardcore desbravou muito esse outro circuito, assim. Tinha um circuito que aquele Rock in Rio dos anos 80 proporcionou, né? Que as bandas tinham gravador e aí os contratantes começaram a surgir e as bandas foram impondo até uma estrutura e aquilo foi crescendo. E nos anos 90 teve uma galera resetando isso, falando, cara, quero ir com a minha banda também. Bota seu Stanner lá no palco que a gente faz um jogo, sabe? Tá tudo certo. E começou assim, então a gente pegou o início do CD, o início de conseguir produzir CD independente. Então, a gente prensou o nosso primeiro CD. Eu já estava fazendo selo com os caras do AC na época, a gente prensou. Cara, e aí vai indo, e o zine, e aí os CDs chegavam, aí tinha uma coisa muito maneira, que eram CDs coletânea também, que toda hora rolava. Às vezes as bandas rachavam a prensagem, às vezes era um selo de algum lugar que prensava e te dava umas cópias.
isso ia pulverizando a música, sabe? Pelo Brasil todo, que é um país gigante também. Então a gente aí começavam a aparecer os shows, era isso, alguma banda ia lá primeiro, e aí, sabe, fosse o Carbona, fosse o Dead Fish, fosse o Street Bulldogs, enfim, todas aquelas bandas daquela época, o CPM, o que o cara fazia, o Muqueca de Rato, o que o cara fazia na semana seguinte, depois que o show, sei lá, do Muqueca dava certo? Ah, quem tem para chamar agora? Ah, chama o Street. A gente encontra o cara do Street, que é do mesmo selo, ele fala, olha, toquei naquela cidade, foi legal. Então a gente, cara, foi viajando, foi criando essa rede, e depois a gente teve esse impulso de tentar fazer o que a gente fazia que a gente fez na América, que era, em vez de fazer show todo final de semana, batendo e voltando, vamos tentar sair de casa e enfileirar os shows. Porque você economiza na gasolina, você consegue fazer aquele esforço concentrado, a turnê em si já divulga mais, e, cara, caímos na estrada. A gente fez 4 turnês assim. O Nordeste sempre foi assim, né? O Nordeste a gente nunca fez de só chegar a tocar um show e ir embora, eu acho. Talvez Fortaleza, mas a gente sempre ia para fazer 4 cidades e aí, cara, vai indo. Eu tinha o Rio Valles na época, então uns shows que o Carbona fez legais, depois eu consegui agitar para o Rio Valles também. E, cara, imagina, o Rio Valles então era multiplicador, assim, tudo que eu fazia com o Carbona eu quase que meio que fazia com o Rio Valles de volta, e eventualmente a banda também ficou grande, ganhou o seu espaço, e aí eu arranjava shows do Carbona através do Rio Valles. Cara, foi fazendo, assim. E eu comecei, eu mesmo, nesse esquema. Eu tinha uma banda com mais 2 caras, a minha primeira banda, a gente escrevendo música, eu estava começando a sair na noite, tinha um concurso na Basement, na boate. E, cara, como é que faz aí? Ah, fala com o Fábio Heavy, o produtor. Fui lá e falei, cara, quero trazer minha banda. A gente fez o primeiro. E a gente perdeu o concurso. E aí, eu quero ir de novo. Aí a gente ganhou o segundo concurso. Pô, aí o cara tá anunciando um show em uma boate na Tijuca. Aí você vai no show de alguém. Eu também sempre tive esse interesse. Eu gosto de ir em show. Aí você vai num lugar que é razoavelmente legal. Você fala, pô, imagina a minha banda aqui. Como é que eu faço? Aí pergunta pro cara. A internet cortou vários intermediários, mas na época era assim, cara, eu gostei do lugar. Você vai voltar no outro dia para falar com o dono. De repente, talvez o dono não esteja lá, volta a terceira vez. Leva a sua demo, liga para o cara, faz um cartaz, deixa com o cara para o cara colar também. Enfim, era um processo de ir e voltar. E isso que eu morava na Zona Sul, que é mais central no Rio. E você conhecia... Eu, de cara, também comecei a tocar com o Panso, que depois fez o Jason, que morava na Zona Norte. Comecei a conhecer os picos dos outros lugares e conhecer a galera que fazia... Cara, a galera... Era isso, o Calunga, né, que eu homenageei tanto no livro do Cabeça. O Cabeça tem um papel de Black Flag dentro do Rio de Janeiro. Assim, a banda até não fez tanto fora, mas se você seguisse o Cabeça, se você mapeasse, você descobria todos os lugares de show do Rio para tocar. Porque o Cabeça tocava em Mesquita, o Cabeça tocava em Nova Iguaçu, o Cabeça tocava no Sérgio Porto, que é um lugar maravilhoso que ninguém conseguia. E o Cabeça estava em todo lugar, cara. E depois o Funk Funkers, em parceria com eles. Então tem essa galera que vai desbravando e a gente... E você vai fazendo o seu trabalho, né? O livro, né, hoje em dia está bastante espalhado já também. E uma galera... Teve um cara que me escreveu falando, cara, legal, olha, Carbona é muito legal, mas minha banda também é legal, não consegue show. Por quê? Eu falei, cara, onde você não consegue show assim? Você vai a shows? Você conversa com os caras do lugar? Às vezes é desejo também de tocar ali. Aí eu falei, pô, Áudio Rebel, você já tentou? Pô, nunca ouvi falar. Cara, se você está no Rio de Janeiro e você não ouviu falar da Áudio Rebel, alguma coisa está errada, assim, porque é um lugar pequeno, independente, e que atende todos os estilos de música independente, até os mais extremos, assim, de música experimental, a bandas de reggae, assim. Então, cara, sua banda cabe lá. Você nunca foi ver um show lá porque você não tem interesse. E eu não estou dizendo que quem tem banda tem que ter interesse, mas é o tipo de coisa que facilita e esse espírito empreendedor mesmo. Eu via que os caras da minha banda não tinham saco de marcar, mas eles iam no show, sabe? E eu, que já era o cara que mais saía, já estava conhecendo umas pessoas na noite, eventualmente você vai conhecendo os caras de banda aqui e ali, você vai fazendo amizade, fala, cara, vamos fazer um show junto. Pô, toma aqui a demo da minha banda. Na época, demo era igual CD, cara. Você gravava fita demo, você deixava nas lojas. Você passava lá no mês seguinte para recolher o dinheiro, tinha tabela das demos mais vendidas, a demo saía no fanzine. Tinha um bando de espaço a conquistar. Cara, as bandas saíam no Globo. Pô, como é que sai no Globo? Ah, porque sai no Rio Fanzine, tem o Tom Leão e o Calbook. Cara, tem que avisar os shows para esses caras. Qual é o e-mail dos caras? Qual é o telefone? Passei fax, sei lá, com release de show para essa galera.
E tem isso, assim, por mais... Ou você acaba melhorando, ou sua banda já era boa desde sempre, que é mais improvável, ou você foi melhorando, mas você vai cavando espaço e vai chamando atenção, né? Então, assim, eu vejo, e ainda mais hoje que tudo é muito imediatista, a galera assim, pô, mandei pro cara e ele não publicou. Cara, mandou a primeira, sabe? Assim, a gente nesse esquema, assim, ficava avisando 400 shows pro Globo, ó, o Carbona vai tocar aqui, o Carbona vai tocar ali. No dia que você vai lançar o CD do Carbona, do nada o cara do Globo te fala, cara, deixa eu dar uma matéria sobre a desgraça dessa banda que já mandou 400 releases para cá. Qual é de vocês, sabe? Então, assim, acho que tem muito lance de persistência também. Obviamente, tem toda a qualidade do trabalho que você tenta colocar, e que, né, é literalmente questionável, assim, cada um tem seu gosto. Mas essa galera tá atenta ao que está acontecendo, assim, se você está correndo muito atrás, uma hora vai, não é? Assim, o Los Hermanos que eu vi de perto, a impressão que eu tenho pode até ser ingrata. Mas foi mais de primeira, porque, cara, é inegável, aquilo ali é muito forte, assim. Você não precisa bater na porta 15 vezes com Los Hermanos para as pessoas darem atenção, as pessoas ouvem aquilo e falam, cara, qual foi, sabe? Você via no show do Hermanos no Empório, as pessoas já cantavam juntos, era igual ao que é no Maracanã, só que em vez de 50 mil pessoas eram 100, mas as 100 estavam cantando apaixonadas que nem as 80 mil, 50 mil cantam hoje em dia, sabe? Então, assim, tem vários caminhos. O meu foi mais da insistência, assim. E trocando com todas essas bandas. E quando o Carbona surgiu, no mesmo mês, no Rio, foi muito doido. No mesmo mês surgiu o Carbona, o Jason, o Lila não, ainda era o Pollux, mas rapidamente virou o Lila. O Hermanos e o Autoramas. Então a gente tipo, era as bandas novas do momento, a gente fazia show junto e misturava. E, cara, tudo vai desdobrando, assim. Aí, quando você vê, 1000 shows. Conseguir esses releases conseguir, né, uma publicação de um release na imprensa é complicado, né, cara? Porque tem muito release comprado. Então, você quer fazer a parada genuína e tal, né? É um pouco mais demorado mesmo. E talvez até tivesse mais release comprado na época, né? Porque hoje tem menos imprensa, né? É verdade. É outro esquema. Hoje talvez você precise pagar para o seu anúncio ter mais exposição, né? Na época era isso. Eu lembro, depois eu sou DJ, né? Fiz muito tempo festa no Rio. E, cara, quando eu comecei a fazer festa, e não é nem tipo anos 90, já 2000 e pouco, cara, se não tivesse o flyer, se não tivesse a filipeta, a festa não acontecia. Tinha que ter o flyer e tinha que ter quem entregasse. E aí depois, agora já vai pelo e-mail, agora já vai pelo anúncio e ninguém mais vai ficar gastando papel para divulgar a festa hoje em dia, sabe? Mas tem esse trabalho sempre de chegar nas pessoas e tem insistência mesmo. Não tem muito jeito, não. Você falou do Sérgio Porto, cara. O primeiro show que eu vi do Matanza foi lá no Sérgio Porto. Foi em 1997 e a Matanza era desconhecido. Aí tinha lá tinha umas bandas no dia, eu não me lembro das bandas que tocaram, eu só me lembro da última porque foi o que eu fui ver, né? Que era o Little Quail and the Mad Birds. E que eu achava demais, era uma das minhas bandas preferidas naquela época. E, pô, cara, foi muito engraçado. Esse show, não só era uma banda divertida, como nesse show foi muito engraçado, porque o Gabriel ficou anunciando o tempo todo que ia ter uma participação especial do Caniço. E aí teve o Benegão, eles cantaram Let's Groove, do Earth, Wind and Fire, foi muito maneiro e tal, e nada do Caniço aparecer. O Gabriel foi ficando puto no meio do caminho, falou, pô, e aí vai ter, não vai ter, cadê o Caniço? Não sei o que, no final ele falou, caraca, Caniço, vacilão, falou que ia vir, não veio e tal. Aí acabou o show, beleza, a pessoa foi embora e tal, já tava meio vazio lá, e aí aparece o Caniço, amarradão assim e tal, assim, pô, tardão, não tinha mais ninguém. Aí ele falou, pô, fui pegar onda lá em Grumari, esqueci do show. Esqueceu completamente. Mas nesse dia teve o show de abertura foi do Matanza, né? E era uma banda desconhecida ainda, né? Em 97, cara. E depois virou um grande fenômeno, né? Eu não sei muito da história do Matanza. Eu sei que eu conheci o Matanza nessa época e depois de um tempo, pô, o Matanza tava gigante, né? Falei, caraca, mas eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo, o que eles fizeram, sei lá, também não sei também, não conheço o pessoal, né? Mas eu gosto pra caramba, cara. Eu vou dizer que se eu estivesse no seu lugar lá, tipo, me chamasse, vamos tocar, porra, vou amarradão, sabe? Eu ia feliz pra caramba, porque
eu gosto bastante. Eu gosto mais do que do... Vou falar uma heresia aqui. Eu gosto bem mais do Matanza do que do Los Hermanos. Né? Los Hermanos, o meu irmão é fãzaço. Ele adora Los Hermanos, gosta pra caramba. Então. Mas, assim, nunca me conquistou, sabe? Não sou dessas pessoas apaixonadas. Eu acho... Mas acho que tem o seu valor. Eu acho que são dois polos, né? Acho que realmente é difícil. Deve ter pouca gente que gosta de Hermanos e Matanza, né? Acho que bate mais forte realmente, dependendo do perfil, assim, faz muito sentido. Quem gosta muito de Matanza não tem muitas coisas que atraem no Hermanos, apesar dos dois terem um hardcore em algum momento, né? Sim. Eu acho que apelam para sensibilidades diferentes. O Matanza, cara, não usando aqui para contar a história deles, até porque eu não sou o melhor, o mais indicado, mas eu vi tocando no Sérgio Porto, chegou a sair em coletânea dessas que eu falei, assim, pela Barulho de Curitiba, não sei se era com Carbona, mas eu lembro de ter essa coletânea do Matanza. Depois eles foram para a DEC, a DEC, cara, é uma gravadora muito fiel, né? A gravadora, enfim, eles lançaram tudo do Matanza, apostaram muito, a banda começou a andar, teve aquele momento, a banda com uma imagem muito forte, né, também, o Jimmy na MTV começou a chamar a atenção, foi, cara, foi crescendo. Eu lembro, mais ou menos, de ser um pouco isso, assim, óbvio que eu já conhecia a galera e acompanhava, mas eu tive esse momento, tipo você, de ver eles no Sérgio Porto, até de chamar eles para tocar na Casa Matriz, e fiquei um tempo sem ver. E um dia a gente estava tocando em São Paulo com Tremendões, e aí o Fralda apareceu, que era o cara da MTV, e falou, vamos lá no Matanza. E, cara, e do nada eu chego num lugar e tem 1000 pessoas se matando para ver o Matanza, fila na porta e gritando. Falei, cara, eu perdi esse momento de transição, assim, eu tinha visto, sabe, foi um salto, assim, eu falei, cara, socorro, assim, e demais, né? O Carbona, a gente é muito fã do Matanza. O Matanza tem uma coisa que a gente gosta muito, que é essa história do conceito muito forte, né? Das letras fecharem, de tudo ali ter uma harmonia entre si, né? E tudo vem do Donida, né? Quer dizer, os caras... O conceito é forte, mas o cara ainda desenha pra caramba, então as capas conversam com as letras, e é sempre uma coisa teatral, talvez, meio ópera rock, assim, mas tudo tem esse conceito fortaço, assim, e cara, é brilhante, assim. E eu revivi isso tudo, né, pegando as músicas, falando, cara, que sensacional. E aí depois tem a penitência, né, que eu fico 2 semanas ouvindo que nem louco para aprender os shows, e eu já fiz o show tem 2 semanas, eu todo dia acordo cantando uma música deles, ou tocando uma música deles. Porque o esforço para decorar foi tão grande que, cara, ainda não saiu, sabe? Se os caras me chamassem para alguma coisa esse mês, eu mal precisaria voltar nas anotações, assim, ficou muito no sangue, sabe? Agora, daqui a pouco vai sair também, mas cara, fui de cabeça, assim, muito maneiro. Pô, maneiro. Eu não consigo memorizar tanto assim, não, cara. Eu fiz uma vez, eu fiz um lance que nem esse, assim, de ser chamado para fazer uns shows. Tinham 2 datas, era uma banda, mas era uma banda que tocava música rock nacional, né? Anos 80 e 90. E eles iam fazer 2 shows, um aqui em Taubaté e outro lá em Campos do Jordão. Aí estavam essas 2 datas certas. E o baixista não podia mais, não sei o quê. E aí eu toco guitarra, né? E aí o cara que tocava comigo, nesse esquema que você falou aí no começo, né? Lá você falou que foi ser baixista porque não tinha baixista. Realmente, eu comecei a procurar gente para tocar comigo, né? Não fazer um trio. E aí apareceu um cara que tocava guitarra. Eu falei, mas eu não preciso de guitarrista, precisava de um baixista, né? Aí ele, mas eu tô a fim de tocar, eu vou tocar baixo. Aí ele foi, arrumou um baixo e tal, e virou baixista, né? Aí depois ele me chamou por causa disso. Ele falou, pô, tô tocando guitarra numa banda, tá faltando o baixista não vai precisar, você topa pegar o baixo e tal? Aí eu falei, qual é o repertório? Ele, é rock nacional, né, anos 80 e 90. Eu falei, beleza. Beleza, né? Subestimei. Aí tinha umas músicas, cara, pô, tinha umas do Titãs, né, com linha de baixo do Nando Reis, assim, mais cabulosas, tinha Fátima, do Capital Inicial, que era difícil memorizar, né? Não dá pra você anotar aquela parada toda. Então a música foi construída em cima da linha de baixo, aí tinha aquela versão ao vivo de Zé Ninguém, do Biquíni Cavadão, que tem um baixo um pouco mais truncado também. Aí foi maneiro, né? Eu fiz uma Será parada... que já era o Patrick, talvez, nessa versão ao vivo?
É, porque o Patrick, que tocou no primeiro do Hermanos, depois ele foi pro Biquíni, ficou uma década lá. E o Patrick poderia ser essa pessoa que completou a Ele banda. toca bem? Toca pra caralho? Cara, é assustador. Então deve ser ele mesmo. Então deve ser ele mesmo, porque o negócio foi difícil, né? Então eu tive que fazer tudo uma versão meio adaptada, né? Mas a banda era grande, né? Então tinha teclado, tinha 2 cantores, a gente tinha um cantor e uma cantora, tinha a baixa, a guitarra e tal. E eu falei, pô, vou ficar no meu canto aqui, fazer o feijão com arroz, tá tranquilo. Mas eu tive que. Sim, por que eu tô falando isso? Porque eu peguei tudo e anotei, cara. Eu anotei muita coisa. Só as músicas que eram mais. Sabe, tinha uma do RPM que eram 2 notas só, aí beleza, você não precisava anotar. Mas o resto tinha muita coisa truncada. Mulher de Fases, sabe? Cara, Mulher de Fases é um pesadelo. E você só descobre na hora de tocar, que você tá ouvindo e fala, eu acho que eu tô entendendo, mas, cara, Mulher de Fases são os mesmos acordes combinados de 40 formas diferentes a cada 2 compassos. Exatamente. Eu vivi um sonho adolescente, depois do 1000º show, eu tava tocando com o Fred, né, no Autoramos, o Fred. Uhum. E um dia ele fala, cara, você pode fazer um show segunda-feira? Falei, que tal, o que é? Não, que o Digão tá indo pro Rio para tocar no Bukowski, de surpresa. Eu queria uma banda de apoio. Aí, cara, toquei eu, Fred e o Digão, assim. Se contasse isso pro meu eu de 96, sabe? E aí, vários desafios, um deles era Mulher de Fase. Pelo amor de Deus, o tempo que eu gastei aprendendo, cara. Eu já sabia cantar a música toda. Você sabe para onde a harmonia vai, mas, cara, não para o negócio dos acordes, assim. Nossa Senhora. Mas a lição que eu aprendi, que se eu tiver uma lição para deixar com o livro e tal, cara, é meio lance da cara de pau, assim. As únicas vezes que eu me arrependi na vida de alguma coisa foi de não ter feito, de não ter aceito coisas. Porque sempre foi legal quando eu aceitei. E eu já amarelei, já mais evoluído tecnicamente, eu já amarelei para muita coisa que poderia ter desdobrado em muita coisa legal. E ao mesmo tempo, quando eu era um moleque, cara, tem essa história no livro, eu tinha feito 3 shows na vida, 4, sei lá. Eu fui ver um show de um Kiss cover no Rio, porque eu adorava Kiss. Eu cheguei no show, a banda não tinha ido. E esse cara do concurso de banda virou e falou, você toca baixo muito bem, você não sabe tocar um Kiss, não? E eu aceitei, cara, fazer um show na hora, com 3 caras que eu nunca mais vi na vida, com 12 músicas do Kiss, sendo que eu sabia tocar 6. Inclusive, dessas outras 6 que eu não sabia, teve uma que eu nunca tinha ouvido na vida. Toquei com 3 caras que eu só pude chamar de Peter, Paul e Ace. E, cara, tipo, rolou, sabe? Cara, é maravilhoso que tenha rolado. E eu já amarelei para outras coisas, tipo, sabe? O próprio Cassim, né? Que tem aqui, o produtor e tal, que é do Acabou Tequila. Eu morria de medo do Cassim. Assim. Uma vez ele me encontrou na rua, chamou para chamar um som, eu fiquei. Não fui. E aí, uma vez o Lila tinha uma coisa que a gente toca, tinha uma noite de improvisação do Bernie e do Cassim, que aí o Lila foi. Eu falei, caramba, vou ter que tocar com o Cassim, ferrou. Óbvio que foi ótimo, porque ele é muito legal, a gente já se conhecia, já era amigo. E sei lá, talvez se eu tivesse tocado com ele naquelas vezes que ele me chamou antes, teria gerado mais alguma coisa. E, cara, o medo não levou a nada, sabe? E tem encarado uma parada que é completamente contra o racional, que é isso. Sobe no palco agora e toca 12 do Kiss aí. Isso foi só incrível, sabe? Pelo menos para mim, talvez para quem tenha assistido, tenha tido alguns erros. Mas era o que tinha ali na hora, cara. Pô, e na minha cabeça, os outros caras eram muito bons, assim, mas eu não sei. Isso aconteceu há muito tempo. Você contou isso aí agora, eu estava visualizando onde que eu li, né, o lugar, sabe, eu voltei no lugar onde eu estava lendo essa história lá, né, que foi aqui, né, de manhã, me lembro, cara, muito maneiro, essa história é muito boa, cara, é muito boa. Tem umas histórias assim que eu queria que você contasse, cara. Tem a história, a primeira que você conta, de um palco do ônibus de turnê, você vai para o palco é enorme e tal. Aí o ônibus acaba. Conta aí, que eles acabam alugando, né, para mais gente. Cara, você deixou a mala aberta. Conta essa parada, essa foi muito boa também. A gente estava em turnê com Carbona, na grande turnê que a gente fez, assim, de cara, vamos desbravar Sul e Centro-Oeste, são mais distantes. E era a última semana da turnê e tinha dado super certo. A gente estava com um clipe na MTV na época. Então, cara, era um clipe que só estava passando 2 vezes por semana, 1 vez por semana, que não é nada para Major, mas para a gente, cara, fazia um estrago, assim, todo lugar a galera da cena já conhecia a gente fazia show sempre para
200, 300 pessoas, 400 no melhor dia. Uma coisa maravilhosa que a gente tinha sonhado. E aí o último show da turnê era num lugar chamado Sorriso, que era interior do Mato Grosso do Sul. E era um show, assim, que o cara tinha conseguido um esquemão, assim, foi de ônibus fretado. Tipo, maneiro, vamos lá. A gente nem tinha fechado direito que era isso, assim. Eu sei que chegou no dia, tinha um ônibus para levar a gente, aí viagem de 6 horas até Sorriso. Entrando na cidade, falei, cara, ferrou, não vai ninguém no nosso show, porque tem show do Jota Quest hoje aqui. Cara, como assim? Cara, esse palco, num shopping, assim. Não, esse é o de vocês. Falei, cara, sabe, eu fui a festivais, assim, isso aqui é o palco, sabe, do Rock in Rio. 30 mil pessoas. Quantas pessoas tem na cidade? 30 mil. Eu falei, cara, não é possível que a cidade inteira vem. E aí foi passando a hora e chegou a hora do show. Mas cadê as pessoas? Não, elas estão na igreja. Eu falei, cara, isso é tipo Aparecida, né? Porque tem 20 pessoas aqui, cadê as outras 28 mil, 29 mil? Enfim, chegou no show, tinha 200 pessoas. 100, sei lá. Que era o que a gente fazia em qualquer lugar, cara. Só que era tão alto, o palco era tão gigante que eu via as pessoas ali. Eu só via a última fileira ali embaixo, assim, das pessoas. Na terceira música, a polícia chega e interrompe. Assim, cara, estão fazendo barulho. Uma loucura. E acabou o show de 5 músicas. E a gente falou, cara, cadê o ônibus? O ônibus não voltava. E aí a história é que o produtor não ia pagar. O ônibus não quis deixar a gente na roubada, mas ele falou, cara, eu não posso morrer de fome. Ele passou na rodoviária e falou, cara, na minha mão é metade do preço. E aí lotou o ônibus. Assim, eu tinha ido no meu ônibus fretado, sabe? Falei, porra, eu sou o Jota Quest. Eu botei a mochila numa cadeira, fico a perna na outra cadeira, esticado. Aí quando eu cheguei lá, falei, não, o Jota Quest não aparece de bermuda. Eu troquei no ônibus pra minha calça, desci de calça, assim, E aí quando eu cheguei, cara, tava minha mochila arrumada de uma cadeirinha, assim, sabe? E os velhos comendo laranja, assim, galinha no ônibus, sabe? Aquele esquema muito... Parece um filme nacional. E, cara, era apenas mais meu dia de Jota Quest, isso, assim. Acho que já chegou até eles essa história. Mas foi genial, assim. E essa é a parte que a gente conta. Tem a parte que não conta que o cara da outra banda que foi com a gente se envolveu com a mulher do produtor. A gente quase não voltou. Mas estamos todos aqui, cara. E é engraçado. Teve um momento, porque o livro é muito... eu gosto muito, até hoje, quando eu tenho que reler o livro, quando eu tenho que dar uma revisada, ou quando alguém pede alguma coisa, eu volto e eu continuo muito feliz com a forma que eu contei tudo, com a arte, com tudo. Acho o livro realmente muito feliz nesses aspectos todos. Mas quando eu estava pensando no livro, e eu acabei chamando ele de Estrada, 1000 Shows do Melvin, muito baseado nesse conto, eu cheguei a ter um título que era ótimo, mas eu achava pessimista, que era O Rei da Roubada. E, cara, e não é verdade, sabe? Tem muita história de vitória. Mas, de uma certa forma, né, você pensar que as pessoas não são tão insistentes. Eu também fui Rei da Roubada porque talvez para umas pessoas nunca ter sido do Jota Quest ou do Raimundos possa ser uma roubada, né? Tipo, muita gente... Um amigo meu que leu o livro, ele trabalha com futebol, é outra coisa, ele falou, mas você nunca se frustrou, você nunca sonhou em tocar em estádio. E, cara, e realmente, assim, por mais que eu tenha até feito uns shows grandes aqui e ali, o meu objetivo nunca foi, tipo, cara, eu sempre sonhei em ter uma música na novela. Eu realmente sempre sonhei em ter uma banda que viajasse, tivesse as datas na camisa, assim. Era o Nirvana, sabe? Então, eu nunca consegui encarar nada da minha carreira como frustrante ou como menor. Era exatamente isso que eu estava buscando. E rola, sabe? Desse jeitinho todo especial, mas rola. E essa vez, dessa história do Jota Quest, talvez é quando as realidades batem, né? Sim. Quando deram uma estrutura grande demais para a gente, também não tinha gente tanto para isso. Pode crer. Cara, mas você é muito visionário, cara. Isso que você está falando, que você já tinha como projeto desde muitos anos, né? Uhum. É algo que as bandas estão tendo como meta hoje, né? Então tem muita banda que fala assim, não, eu posso viver, né, da minha música sem necessariamente ser um mainstream. Existe essa camada aqui mais latente hoje em dia, que é o midstream, né? As pessoas... mas que não se falava. Até recentemente eu não ouvia falar das pessoas falarem de estar nessa camada e tal, e ficar e ser, né? Ser midstream, que é exatamente algumas bandas que já tiveram no mainstream, foram para o midstream, que aí o público em geral pergunta, mas onde é que está, sei lá, o Fresno, né? Que foi gigante em tal momento, mas hoje em dia
Sumiu, não sumiu. Ela só não tá mais tocando no Faustão, não sei o quê, mas os caras devem ter a agenda deles, tocam aqui, tocam ali e tal. E tem momentos que o Fresno reaparece com mais força para o resto, né? Que meio que, tipo, agora tá acontecendo isso, eu sinto um pouco. Até porque tá se falando mais em emo, e de repente o Fresno voltou a comunicar para mais gente. O Biquíni Cavadão tem uma carreira gigante, a banda é enorme em Minas e no Nordeste, e não tá no Faustão toda hora, sabe? Não é só Barão Vermelho, não é só Paralamas. Mas a gente é acostumado a comprar muito essa realidade, né? Do só do topo. E Pode te crer. falar que esse midstream já foi até mais forte. Eu vejo hoje em dia, eu sinto uma tendência muito a esse esmagamento. Tá tudo muito 8 ou 80, né? Não vejo o público muito interessado no show pequeno, assim. Eu falava, e pior que isso aconteceu e não deu tão certo, que tinha que ter uma novela que os protagonistas, uma novela das 8 que os protagonistas se conhecessem no Empório, sabe, no show, para virar uma grande moda as pessoas irem a shows pequenos de novo. Que não é uma parada que tá rolando forte agora, sabe? Os lugares são pequenos porque são, mas assim, já foi muito legal frequentar isso. E hoje em dia, não sei, eu vejo uma geração até que sai menos de casa mesmo, vai mais a eventos gratuitos, assim. Eu acho que não está no auge dos shows pequenos, assim. Então o midstream fica meio prejudicado. O Rio, hoje em dia, tem Áudio Rebel, que é, cara, um lugar para 80 pessoas e está segurando nos ombros quase tudo sozinho. Obviamente tem o Motim, tem outros lugares aqui, mas é muito pouco para uma cidade que deveria ter tanto a oferecer quanto o Rio. E, cara, nos anos 90, o Áudio Rebel da vez, depois do Garagem, talvez fosse o Ballroom, que era um lugar que cabia 1.000 pessoas. Hoje a gente está falando para 80. O Carbona tocava no Ballroom, cara, sabe? A gente levava 500 pessoas, levava 800. Era um trabalhão para divulgar, obviamente não era só largar a Filipeta. A gente, inclusive, fez umas coisas muito legais, tipo, a gente foi para a porta de colégio divulgar, que era uma coisa que os shows não pensavam muito, era uma coisa meio assim, não, essa coisa, moleque não, vamos, sei lá, vamos divulgar no Baixo Gávea. E, cara, não lembro de você no colégio, doido para ir no show, a gente ia lá, a gente chegou a fazer um flyer, que era um zine, explicando qual era cada uma das bandas, sabe? Tem várias estratégias, assim, para tentar fazer acontecer. Eu acho que esse lance do midstream é isso que eu viso mesmo, e eu acho que não está no momento mais ideal, assim, disso. Eu acho que está, talvez, no momento mais encolhido mesmo. Acho que daqui a pouco alguma coisa acontece, e já está acontecendo mesmo. Isso, o Fresno acho um grande exemplo, que, cara, estava quietão e, de repente, agora de novo, maior barulhão, e fez o Rock in Rio, e é bacana. Metal também, né? O metal, assim, acho que quem acompanha muito metal talvez não tenha tanto essa noção. Mas quem acompanha um pouco menos, você consegue ver quando está reaparecendo e está caindo mais na boca do povo, sabe? E eu vejo isso um pouco agora também. E como é que você vê assim a cena no Rio de Janeiro? Porque eu sempre achei que o Rio de Janeiro era muito fraco para todo o potencial que tem, assim, proporcionalmente, sabe? O Rio de Janeiro sempre poderia ter dado bem mais, assim, né, em termos culturais, em termos de oportunidade e tal, mas pelo menos na área do rock, né? Seja qual vertente for, seja metal, hard rock ou punk rock, sempre foi muito contido, né? Assim, se for comparar com São Paulo, né, que é uma outra cidade grande também, São Paulo está anos-luz na frente em termos de shows e tudo mais. Né? Sei lá, é uma impressão que eu tenho. Como é que você vê isso? Cara, vejo com a mesma frustração. Assim, o Carbona teve um momento que a gente desistiu do Rio. Assim. Já passou, a gente já voltou. Mas, cara, teve uns anos de banda que, cara, vamos lá, vamos fazer o Hangar, vamos fazer o interior de São Paulo. Pô, vai marcar show no Rio para se chatear. Assim, a gente estava indo super bem nas outras cidades. Na nossa cidade, cara, era um sofrimento, assim. Então a gente deixou de fazer coisas aqui, deixou de correr atrás de coisas aqui, porque não acontecia. E realmente é uma coisa doida. A cidade já teve muito mais vocação, né? Uma ex-capital, né? Já teve uma vocação de digitar a cultura que meio que perdeu, e pro rock perdeu muito. São Paulo é a meca para isso tudo. O Rio. E assim, eu entendo, não dá para forçar também ninguém a ser roqueiro. Eu acho que o Rio tem a coisa do samba e do funk muito forte. E especialmente o funk, eu acho até que eu já vejo de outra forma hoje em dia. Mas quando a gente tinha o Carbona voltando dos Estados Unidos com aquela loucura de, cara, vamos fazer uma turnê com as datas e com a camiseta,
eu ficava pensando, cara, imagina se os caras do funk resolvem fazer uma turnê pelo Rio. Quantos lugares um artista de funk não consegue tocar, né? Comunidades e tal. Fala, cara, essa galera tá meio dando mole. Acho que hoje em dia já mudou. Hoje em dia já tem um circuito mais forte disso. Essa galera já viaja mais. Na época eu achava assim, cara, estão perdendo uma grande chance. O samba também. Mas o samba se vira super bem no Rio, né? O rock não consegue. E é engraçado, cara, a cidade parece que não comunica muito direito, assim. Imagina, o Carbona não toca, sei lá, em Niterói há 15 anos, sabe? Umas coisas assim. O Rio, mesmo as cidades vizinhas, não conseguiram manter essa vocação. Eu fui pouquíssimas vezes para a região dos Lagos, que supostamente era um lugar que devia bombar de show, né, cara? O Carbona nunca tocou em Búzios, sei lá. O Carbona nunca tocou em Cabo Frio, eu já toquei com outras bandas em Cabo Frio, mas assim, é muito pouco. E às vezes, cara, e o que é brabo, quando você conhece, quando você vai e conhece o contratante, você descobre que, cara, às vezes tudo que precisa de um louco, sabe? Barra Mansa e Volta Redonda são né, uma dupla de cidades ali, que beleza, tá na Dutra, tem uma história industrial e tal, mas não são cidades que deveriam ser tão maiores, de poderio do que, sei lá, a região dos Lagos, por exemplo, aqui em Niterói. Eu toquei 1000 vezes mais lá, porque tinha o Chan e a galera dele que eram obcecados por fazer a parada rolar e fizeram projetos. O cara... E às vezes, quando você está em outra cidade dessa, você faz um projeto, você acaba na prefeitura. Então, eventualmente, um deles estava na secretaria, a gente tocou no Sesc de lá, e o cara fez festival. E a gente foi milhares de vezes, já toquei muito lá. E muito mais que nos outros. Então, ao mesmo tempo, às vezes, cara, tá por conta de ter um cara que faça a parada, sabe? O selo que lançou o Carbona, no início, o primeiro disco que eu lancei, né? Mas os outros seguintes foi a Tortinha de Taubaté, sabe? E na época, porra, a gente já foi muito, cara. E dormia direto na casa do André, a gente adora. E depois parou de ter convite, porque acho que, cara, talvez fosse ele e a galera em volta dele que agitasse, ou pelo menos agitasse uma cena que chamava a gente. São José dos Campos, a gente já foi muito, por causa do Ocus Pocus. Mas você vê que às vezes precisa de um cara, sabe? Que é o Toninho, é o André, é o Chan, é um cara que muda a história, às vezes, de uma cidade, sabe? Quantas bandas, cara? Olha como é que a cena de Goiânia da banda, sabe? É porque a galera dá monstro, né? Hoje em dia eles separaram, mas eu sempre penso neles todos como monstro. Tava lá, desde os anos 90, fazendo festival, fazendo CD. Aí, pô, o cara cresce naquela cidade vendo festival, vendo as bandas do amigo lançando CD, o cara quer também, vai correr atrás e vai gerando, cara. A gente não tem um poder de igreja, né? De falar, vamos converter ao rock. Todo mundo deveria abrir sua associação do rock. Seria ótimo, inclusive, se alguém conseguisse empacotar isso. Mas é uma coisa que é a tal da cena, né? Assim, o Carbona foi muito beneficiado pela cena punk rock. Tem outras cenas, né? Essas cenas, a Monstro era uma cena rock, que tinha coisas de punk rock, e os festivais eram mais plurais, né? Traziam várias coisas, vários estilos. Mas, cara, muda, assim, uma pessoa pode mudar a vida de muita gente, sabe? De uma cidade toda, na verdade. A gente pode crer. torcendo pelas próximas, assim. Eu já conheci algumas. Você tocou você falou da Casa da Matriz, né? A Casa da Matriz era um lugar pequeno também, né? A original lá. E eu sabia que eu toquei lá no último dia, cara. Eles demoliram, né? Fecharam a Matriz 51 horas. Você tocou com quem? Eu tinha uma banda chamada Upside Down, que era de heavy metal, né? A gente tocava coisa tipo Iron Maiden, né? Aí tinha umas músicas próprias, mas assim, na linha do Iron Maiden. E isso foi em 1998. Né? Sim. E, eles fecharam a Casa Matriz. Ou 99, acho que foi 99 isso. 99. Porque depois eles mantiveram o nome e já não era mais na Rua da Matriz. Né? Na Rua da Matriz, pode crer. Mas tinha essa na Rua da Matriz, que era ótima. Ô, Melvin, eu vou te pedir mais algumas histórias, cara. Tem uma história... Você falou do Rei da Roubada, cara. Quando você falou isso, eu lembrei da história do anão. Eu fiquei com muita pena, fiquei com muita raiva, cara. Nossa, eu fiquei muito puto. Então, vamos chegar lá com calma. Foi isso, foi a turnê nova do Carbona. A gente foi começar por BH, aquela coisa, turnê nova, mochila nova, camisa nova, merchandising novo, preparando para sair de casa que nem um campeão, sabe? Para cruzar o Brasil. Aí, primeiro show em BH, a gente foi tocar, acabou o show da gente, a gente tinha feito a banquinha era essencial, né? Para vender camiseta, vender os CDs. E eu falei, cara, cadê minha mochila nova?
não, isso não tá aqui. Ah, era sua, a gente não sabia de quem era, a gente devolveu no bar. Aí eu fui no balcão do bar e falei, cara, cadê a mochila? Cara, o anão levou. Cara, bicho, como Caraca, que raiva. assim? E aí, cara, não é possível. Aí o anão, cara, era um grande frequentador de shows da cidade. E, cara, era um anão negão Black Power tatuado, assim, a parada muito única, sabe? Uhum. E aí, cara, o produtor do show. Ah, não, tava em todos os shows, assim. Aí o produtor do show era melhor amigo dele, ligou e falou: não, tu pegou a camisa do cara, a mochila do cara. Aí o anão, não fui eu, foi outro anão. Porra, não faz isso, sabe? E, cara, é uma loucura. E aí vai e vem até que o cara confessa que é ele morava já do outro lado da cidade. Cara, cadê minha identidade? Ah, ele falou que pegou. Quando ele confessou, ele falou: cara, eu peguei a carteira, tirei o dinheiro e joguei no canteiro. O resto. Só que, cara, eu precisava viajar ao Brasil. Tudo que eu precisava era da minha identidade, sabe? E a gente, às 4 da manhã, todo suado, buscando mexendo no canteiro. Cara, era no meio da cidade, assim, tinha um canteiro gigante, ao lado da rodoviária. Eu metendo a mão, sei lá, no cocô de cachorro para achar minha carteira, assim. E aí achei, e quando eu voltei, e aí assim, eu falei, cara, vou lá buscar a carteira, e tava o cara da mão, eu vou ficar aqui que eu vou bater nesse anão. E o segurança do lugar falou, eu vou pendurar ele na árvore. Desgraçado. Aí quando eu cheguei, tava o cara que ia bater no anão, né? Eu falei, não, o anão já veio aqui. E aí, você bateu nele? Cara, o anão começou a chorar aqui. Eu comecei a chorar também. Porque, cara, bicho, o cara se ligou que a vida dele meio acabou, sabe? Porque ele não era um criminoso. Ele é o cara que ia nos shows, cara. E ele tava queimando o filme dele com o lugar de shows que ele frequentava. Não tinha tantos, assim. E aí, ele chorou pra caramba. Eu já não peguei isso, sabe? Já peguei minha mochila de volta e tal. Quando eu fui olhar na mochila, cara, eu tinha câmera digital na época. O cara tinha feito um vídeo usando as minhas roupas, assim, me zoando, tipo, aê, otário! Aqui é com as roupas do Playboy. Ah, cara, não é possível. E o anão era o produtor do show era um cara de 2 metros de altura, assim, ele foi embora com o anão descendo a ladeira, com o dia amanhecendo, assim, então foi engraçado porque o anão sumiu meia hora antes do cara, né, descendo a ladeira. Você viu o cara descendo, cara... Eu nem fiquei... Eu fiquei puto, mas assim, cara, caramba, ele se ferrou tanto, sabe? E aí no dia seguinte, cara, enfim, ele tinha roubado as minhas coisas e a minha calça do show tava toda molhada e o cara roubou a bermuda e não devolveu, foi a coisa que não devolveu. E aí o produtor do show me emprestou uma bermuda que era 2 números abaixo do meu. Então eu tive que voltar pro Rio com uma bermuda que não fechava na cintura. Então eu ficava com a camisa assim, até o joelho, sabe? A gente, tipo, vamos comer na estrada. Eu tinha que descer com a camisa esticada, porque eu tô com a bermuda que não fechava. E aí todo mundo mandando umas mensagens pra mim, não. E, cara, resultado, 2022, eu fui tocar na cidade de novo. O lugar do show tinha mudado de lugar. Tava num lugar novo e tinham pintado um muro com as figuras mais famosas que passaram por lá. E tinha um desenho gigante do anão na parede. Caraca. Eu falei, cara, olha o anão aí, gente. E aí a parada triste, cara, o anão faleceu esse ano. Ah, tá. E Putz. vieram me contar, depois desse show ainda. E eu falei, cara, pô, tomara que ele tenha ido em paz, sabe? Assim, porque, pô, desgraça, cara. A história é engraçada, assim, eu sei que o final agora ficou triste. A história é engraçada, é muito maluca. Fui roubado por um anão, fui prejudicado, mas, cara, foi desgracento pro anão também. Isso podia não ter acontecido. Sim. De certa forma, foi melhor para mim que capitalizei, porque virou uma história boazona do livro. Sim, O cara foi só tem várias histórias aqui, eu não vou lembrar de todas, mas tem umas, cara, que... Tem duas que eu gostei pra caramba, assim. Tem uma que eu achei muito inusitada, assim, que é uma história que eu imagino contando, né, que isso aconteceria comigo, que é uma que vocês vão tocar num lugar e aí eles pedem a sua lista de exigências. Aí tu fala, não, tá de sacanagem. Não tem lista de exigências. Vamos zoar essa parada. Conta essa daí, essa é boa. Isso é mais triste que a do anão, cara. Isso é o circo voador, bicho. É o lugar mais maneiro do universo. Eu nunca tinha tocado e eu era louco para tocar lá, tanto que eu insisti e eu tinha tocado com Funk Funkers, eles deixaram eu tocar 2 músicas com eles no show. Eu falei, cara, o circo, eu nunca toquei no circo. E eu tinha uma banda de metal muito boa, o Dementia.
que já tinha tocado no circo, já tinha aberto o Dorsal Atlântica no circo e tal, mas não comigo. E aí a gente estava no Empório, o cara falou, pô, vai rolar um show no circo, já estava conversando, a gente foi encontrar no Empório para fechar esse show. E aí, o que vocês querem? Eu falei, cara, não quero nada, eu quero que feche logo a data, pelo amor de Deus, me leva pro circo. Não, fala aí. Eu falei, cara, não quero nada. Não, escreve aí, 3 garrafas de uísque. Eu falei, 5 toalhas brancas, camarins separados. E, cara, aí, Sofá, você falou sofá de couro. Sofá de couro. KKK, boa, hahaha. Aí depois eu vejo o cartaz sem o nome da gente. Cara, a gente não vai tocar no circo. Pô, não, bicho, vocês pediram coisa demais. Foi isso mesmo. Nossa, vocês são muito estrela. Tá pensando o quê? Você deixou subir a cabeça. Falei, cara, pelo amor de Deus, não acredito que vocês fizeram isso comigo. E assim, e acabou ruim. Que... E não é qualquer coisa, porque além do circo ser o melhor lugar de show do mundo, isso era o Circo Voador antes da obra, né? Antes de fechar para o Conde. Eu realmente só toquei no palco novo, que é melhor, é mais bonito, mas eu não toquei com uma banda minha no palco clássico por causa dessa história, cara. Eu só dei canjas no palco anterior do circo, porque eu fui vítima de um estrelismo imposto na piada. Você conta que a pessoa que era responsável pela lista de exigências falou, não posso entregar isso aqui vazio, né? Você tinha que colocar qualquer coisa, né? E qualquer coisa aí foi a piada, né? Eu tenho essa minha veia também piadista, que, cara, pelo amor de Deus, né? Eu nem sabia que o cara tava anotando. E, cara, foi traumático, assim. Foi a chance de ter tocado lá no circo. Tá, essa foi sinistra mesmo. Ó, você vai me contar aqui a história que eu acho mais legal, que é a mais engraçada. Não é mais legal, é a mais engraçada. Cuidado para não contar o final. Tá. E depois você vai falar do CBGB. Tá. É a história que você vai tocar com a Lila. Exatamente. Cara, eu quando fiz o livro, eu fui fazer um show com Inoxidáveis eu já tinha prometido o livro para mim mesmo. Eu falei, galera, eu vou lançar um livro, legal. Aí no show seguinte eu falei, para mostrar que eu sou uma pessoa de palavra, eu vou ler um capítulo para vocês. Eu já estava começando a escrever, eu tinha escrito essa história. Não sei nem se o Lila lembra. Eu recentemente entreguei o livro para eles. Eles só falaram que o meu livro era muito engraçado, então eu estou suspeitando que eles começaram lendo pela história que dizia respeito a eles. Porque o Lila era isso, cara. O Lila era uma banda que se propôs sempre a ser muito profissional, assim. Foi a parada mais profissional que eu peguei. A banda não tinha nada ainda, estava gravando a demo e, cara, ensaiava com clique 3 vezes de 3 horas por semana. Era muito direitinho, assim. A gente já tinha hold. E aí, cara, tinha o microfone, coitada da Bianca, né? Realmente, agora com pandemia ficou mais óbvio, né? Mas o quão bizarro é todo mundo cantar no mesmo microfone durante anos, né? Na mesma casa de show. Enfim, a Bianca tinha um microfone bonitinho dela, um Shure, a parada mais boba do mundo, assim. Mas, pô, era o dela. Era o dela, bonitinho e tal. E aí tinha o hold, então a incumbência do hold era assim, cara, no último minuto, você vai e troca pro Shure dela, ela canta, quando acabar, você guarda o Shure dela e devolve. Porque nem para você explicar, porque tem essa coisa de banda também, né? Se você te levar muito equipamento, você vai acabar emprestando. E aí o microfone não é legal de emprestar. Tipo, obviamente, se você levar um amp bom, vão usar seu amp. Vão pedir sua guitarra. Tudo acontece, tá tudo bem. O microfone é meio pessoal demais mesmo. E a gente foi tocar no Rato no Rio. O Rato no Rio era um festival em Bangu, no Lava Jato, cara, que era raiz pra caramba, assim, sabe? Os moleque nervoso, assim. Fomos tocar no Rato no Rio. Que o Rato é o cartaz, é coisa maravilhosa, cara. Dessas coisas que só o Rio de Janeiro pode proporcionar. E era num showzão, que era o tributo inédito, já que todo mundo com as bandas. E aí, cara, lotado, coisa linda. E aí foi chegando a nossa hora. Aí, Rato no Rio, maravilhoso. Esse cartaz Cara, o cartaz é tão incrível, e se você pensar na época. Primeiro que o cara usou todas as fontes que ele tinha, né? No Word. É mesmo. E o cara vai errando o nome das bandas, que é tão sensacional quanto, tipo, é tributo inédito, ele escreveu inédito. O cara já errou o nome do show. E ele vai errando o nome de cada uma das bandas. Não sei nem se Lila tá escrito certo. Mas você pensa, cara, tá errado. Que não foi um e-mail que o cara recebeu. Isso foi alguém no orelhão ligando pro cara falando, cara, anota o nome das 10 bandas que vão tocar aí. Caralho. Lila, Jimmy James, Skylab, Mandrill. Porra, cara, óbvio que... A Bia era bosta.
Cara, foi maravilhoso. E aí, beleza, lotadão, vamos lá para arrasar com o Lila, vai chegando a hora do show. E aí a gente arma tudo, arruma, vamos começar. O Rod olha para um lado, olha para o outro, pá, encaixa o Shuri ali. A gente vai atacar, cara. Chega pro outro show, galera! E, cara, já chega babando, assim. Agora! A gente vai ter aqui um show muito bacana. Eu falei, no microfone da Bianca, não. Assim, já falando no microfone da Bianca, babando. Assim. E vai ter um show de uma banda muito legal, mas antes, uma tradição aqui no Rato no Rio. O nosso concurso de arrotos. E, cara, começa a subir gente no palco e arrotar no microfone da Bianca, cara. Imagina o que é os caras preparados para o concurso de arroto. As coisas guturais. Tinha tanto intensidade quanto duração, quanto, sabe, solfejo com arroto. Tinha de tudo, cara. E a Bianca petrificada, assim, tipo, bicho. E aí eu olhei para ela, cara, eu falei, vamos. Ela cantou, foi lá, a Bianca é heroína, só sempre foi heroína, mas só por esse dia ela foi muito mais. Ela... Esse dia foi foda. Não tinha, cara, não tinha para onde ir, cara, concurso de arroto, pelo amor de Deus. É muito maneiro, cara, as paradas que a gente pega. E, cara, é engraçado. É engraçado você estar pedindo essas coisas, porque, assim, até explico ali, esse livro não é um livro que eu fiz para contar o quão maneiro eu sou. Nem acho que eu seja, acho que eu não teria nem tempo ainda para contar isso. O que esse livro assim, a minha paixão por, ao ter conhecido bandas, conhecido essa galera que sempre te diverte com boas histórias na estrada e ter tido a glória de ter, ao longo do tempo, juntado as minhas. E aí, eu acho que o livro ficou legal e eu escrevi ele rápido, porque ele nada mais é do que o meu greatest hits de causas, assim. Eu escrevi fácil sobre o Lila, porque eu já sabia como contar essa história, porque eu já tinha contado ela 1000 vezes. Então, assim, é o meu greatest hits, é o meu stand-up. Tem as coisas edificantes, assim, pô, as turnês maneiras, as coisas incríveis que aconteceram comigo, mas as piadas, cara, é uma coletânea de todos os absurdos que eu vivi. Aí tinha umas que eu achava mais absurdas e ninguém ria, de repente eu fui esquecendo. Tipo, esse livro é tradição oral, sabe? Eu fiquei 20 anos contando história. Então, só ficaram pro livro as que eram, tipo, cara, o anão me roubou. Ah, como é que foi a turnê do Carbona? Cara, o anão me roubou. Ah, fui tocar num shopping e não tinha ninguém, o ônibus não tava lá na volta. Pô, teve concurso de arroto. Cara, são as histórias que... Isso que eu contei as minhas, né? Porque eu raramente contei a história dos outros aí, porque não tinha muito porquê nem como, assim. Talvez no capítulo dos anos 90 eu conte uma outra anedota alheia, assim. Mas eu fui juntando muita história comigo, cara, que caramba também, sabe? É fantástico, meu orgulho, assim. É isso mesmo. Na introdução do livro, na abertura do livro, você fala isso. Você diz que é uma coleção de histórias que você já contou várias vezes, mas que as pessoas, né, queriam ouvir e tal, e essas histórias sempre foram hits, né? Porque as pessoas pedem para você, conta aquela história, porque chega uma outra pessoa, aí você, essa pessoa não ouviu aqui ainda, né? Então... Ou você lembra melhor, assim, cara, o Lafayette Tremendões, cara, era uma banda que Gabriel, Tomás, o Renatinho, Calado, Nervoso, cara, essa galera contando história é um absurdo, assim. E às vezes as versões não batem, né? Então ainda tem os debates. Não foi assim, não. Mas tem de tudo, assim, muito cara. É fabuloso, assim. E aí, por exemplo, quando eu conto das turnês do Carbona, é mais fácil, porque na época eu escrevi diários, de alguma forma. Sim. Uma tinha um diário na página da gente, a outra, eu acho que a gente prometeu lançar o diário num site, acabou não mandando, mas eu tinha gravado. Então, assim, eu tinha esses registros, assim. Aí tem uns relatos do dia a dia, né? Mas tem vezes que eu tive que ir atrás. E aí o meu processo do livro foi tipo, cara, vou escrever sobre a turnê do Carbona de 2002. Cara, do nível assim, a gente foi ver um jogo de futebol, deixa eu ver quanto era o placar mesmo. Então, eu fazia essa pesquisa, ouvia uns vídeos da época, lembrava de umas coisas. Cara, teve de tudo, assim. Cara, enfim, show cansado. Teve uma turnê como o Queca de Rato com uma galera que o último final de semana foi cancelado e a gente descancelou o show. A gente ligou para os produtores e fez de última hora só as bandas, porque era uma turnê, era Vans, Zona Punk. Então, o cara do Zona Punk falou, cara, os caras não me deram as condições, eu vou ter que cancelar. Não, peraí, se já tem gente
em Curitiba, sabendo que vai ter um show da gente lá, vamos armar em outro lugar. Tudo bem por você? Ah, tudo bem, vou pular fora. E a gente foi sozinho, sabe? Cara, uma do Carbona que eu gosto muito, que é simples também, não é anedotal, assim, mas aconteceu 2 vezes, é muito bizarro. A gente foi fazer um show do Carbona, uma vez, tanto faz, as 2 histórias são iguais. A gente foi tocar numa pista de skate, aí chegou lá, e cara, era isso, né? Divulgação, telefonema. Chegou lá no dia, teve uma briga semana passada, a gente é a polícia, a gente vai fechar, não vai ter show. Numa pista de skate na beira da praia, assim. A gente falou, cara, mas já tá todo mundo aqui, já tem 200 pessoas, 300. Não é possível. O baterista da gente foi andando pela orla, entrando nos bares, falando, cara, achou um que tinha um espaço de show. Falou, cara, se eu trouxer 300 pessoas pra cá agora, tu faz um show da gente? Ah, faço. E aí, cara, saem as 300 pessoas do show com as bandas carregando equipamento pelo meio do litoral, entra no lugar, faz o show, sabe? A parada eu acho brilhante, assim. E aí no final fala, cara, que era um lugar de samba, né? Cara, que maneiraço, vamos fazer de novo? Não. Não quero fazer rock aqui, cara. Beleza. Quebrei o galho de vocês, mas isso não vai ser a minha vida, sabe? Desculpa, assim. Então, pô, é muito maneiro ter registrado esse livro também, porque são as paradas muito malucas, assim. Sim, e acho que o instinto talvez seja exatamente o contrário. Sempre, cara, cancelaram o nosso show, vamos para casa, vamos agora que eu ainda consigo ver o jogo, sabe? Não, bicho, vamos fazer um show de qualquer jeito, sabe? E a gente, da outra vez no Rio, foi assim, a polícia também fechou o Baixo Gávea, a gente tinha um show no Baixo Gávea, a gente sempre tocava no Empório, resolveu fazer um show no Baixo Gávea. A polícia chegou, fechou o Baixo Gávea, o primeiro foi de carro até o Empório, falou, Vicente, dá pra fazer um show aqui agora? Dá. Galera, o show é no Baixo Gávea. Vai todo mundo do Baixo Gávea pro Empório, a gente faz o show lá, sabe? É muito maneiro, assim, é muito maneiro ter esse espírito, conseguir resolver essas paradas, assim, pô, dá uma alegria depois. Assim, irado. Esse muito jogo maneiro. aí, cara, tá tudo à mão, imagina. Não tinha grupo de WhatsApp, né? A gente teve que ir até o Empório. Talvez, eu não sei nem se já tivesse celular, ou se alguém voltou para avisar, galera, o Vicente deixou, vamos. Assim, cara, a parada é cair dentro, fazer e... Pô, é isso, assim, e eu escrevi o livro falando assim, uma parada que já começou a rolar. E, cara, o que eu quero do livro é que as pessoas escrevam o livro delas, assim, sabe? Porque eu conheço tanta gente, pô, tava falando com o James do Tequila Baby agora, falando, pô, bicho, lança tuas histórias também, pô, agora, pô, de repente, eu vi uma galera que eu, não diretamente só por mim, mas que fala, porra, também tem história para contar e eu tô doido para ler os livros, assim, para mim é o melhor tipo de livro do mundo, sabe? Uhum. É muito maneiro, é muito bom, cara. Esse livro aqui é sensacional. Conta pra gente aí, pra gente encerrar, que a gente está falando aqui 1 hora, né? Mas olha só, eu ficaria conversando aqui, né? Aliás, a gente tem que marcar, hein, cara? Pode marcar que eu conto as novas já, o dia do coração de leão, várias coisas. Não, estou falando marcar uma cerveja num boteco no Rio mesmo, quando o final do ano tá chegando aí, cara, eu vou pro Rio. Chega aí, eu agora tô de bairro novo, tô desbravando o meu novo bairro, vai ser maneiro, te levar nas novidades. Ué, você já não morava em Copacabana? Não, eu tô em Copa, tô mudando para Maitá. Ah, tá. Mas o seu embrulho vai chegar lá e eu vou buscar, não tem problema. Você vai estar mais perto de onde eu fico, na Lagoa, mas ali do lado do Jardim Botânico, né? Então, pertíssimo. ali na Linneu de Paula Machado. Tá pertinho, né? Tá pré-pé para Maitá. Cara, tinha um amigo meu da escola que ia a pé da Gávea para o Maitá, ele morava no Maitá. A gente descia lá de cima, né? Descendo a Gávea lá. Aí eu ficava no meio do caminho, que eu morava ali perto da PUC. E ele ia direto, assim, a pé, até o Maitá. Não sei se você conhece ele, o João Polessa. Ele tocava também. Cara, talvez. Não sei, eu vou pesquisar, mas esse nome... é o filho da Zezé Polessa. Você conhece ele. Ele é bem metaleiro mesmo, né? Gosta de thrash metal. Né? Pantera, pô, demais, Sepultura. Melhor escola, assim. Tudo ficou fácil depois. Que eu comecei tocando isso, aí, cara, agora tem que tocar Green Day. Você fala, beleza, vamos lá. Pô, Green Day. Me criei no Green Day também, que foi... Né, em 94, né? Lançaram o Duke, aí depois veio o Offspring também, naquela mesma época. Cara, a parada cortou o meu cabelo, né? Tipo, eu era metal, lançou o Green Day, o Offspring, de repente meu cabelo cortou, assim, acabou, assim. Ó, que coisa maneira, cara. Eu, nessa época, quando surgiu, assim, e eu comecei a gostar muito, né, de Offspring, Green Day e tal,
E aí eu me vi num dilema, assim, né? Pô, tô falando tipo, 14, 15 anos, né? 16, talvez. Me vi num dilema, assim, de tipo, metal, hard rock, ou. Hard rock nem tanto, que já tava em decadência nessa época, mas tipo, metal, ou punk rock. E aí, como eu tava começando a tocar, tocando guitarra, o guitarrista sempre tem um complexo do pau pequeno, né, cara? Fica com aquele negócio de, tem que tocar muito, não sei o que e tal. E aí eu meio que deixei o punk rock de lado, assim, tipo, porque achava que o metal era o lance, né? Porque os caras tocam 1000 notas por segundo, não sei o que. Eu falei, é isso que eu quero fazer naquela época. Depois eu melhorei, assim, a minha concepção, né? Falei, não, pô, você pode gostar dos dois, é tranquilo e tal. E o punk rock, ele sempre fez muito parte da minha vida. Mas, assim, era um punk rock diferente dos que você cita, porque eu não conheço metade das bandas que você fala, assim, que são seus ídolos. Eu falei, cara, não conheço a galera. Né? Não conheço. Eu conheço o Green Day, o Offspring, o Bad Religion, o Pennywise, o NoFX, e olha lá. Né? Tô vendo. Então, o Descendants que não rolou? Esse eu não conheço. Pô, tem que. Cara, é a parada. É a parada. Vou te mandar depois no WhatsApp. É a parada. Demorou. Conta pra gente do CBGB. Como é que foi lá o seu show lá? Cara, primeiro que o primeiro não foi, né? Primeiro Mais não uma foi. história de perseverança, assim. A gente com o Carbona estava em turnê nos Estados Unidos. Uma hora o Henrique ficou doente e a gente tinha umas datas que iam aparecer e não apareceram. A gente ainda tinha um tempo de estadia. A gente foi para Nova York. O irmão do Henrique morava lá. O Henrique estava gripadão, ferrado. E eu falei, cara, CBGB, vamos lá, vamos marcar. A gente entrou no CBGB, tinha alguém desmarcando o show, a gente marcou. E aí deu um quiprocó interno na banda e a gente voltou antes do show. E eu fiquei arrasado, queria muito fazer o show. Falei, cara, não é possível. Vamos fazer o que for, mas vamos continuar aqui. Não rola de continuar e tal. Fui embora, a gente matou o show. E o CBGB, na época, tinha uma página e aí tinha a lista de todos os shows que tinham rolado lá e tava o nosso nome lá. Assim, cara, que vergonha. E aí, cara, eu fiquei com essa parada, eu era muito chato com essa história, assim, eu era muito traumatizado, enchi o saco de todo mundo. E aí tinha uma oportunidade depois, eu ia com o baterista do Rio Valles para lá. E aí passar um tempo em Nova York, assim, tipo, um tempo era tipo assim, as férias inteiras, assim, aquela viagem para arregaçar. Anos depois. Anos depois, 3 anos depois, enchendo o saco com isso, 2001. E aí, cara, a gente ia ver o Weezer e tal, que era a banda que a gente mais amava, o Weezer tava voltando a fazer show. E aí, cara, e de repente, se a gente armasse um show do Rio Valles lá, começou na brincadeira, aí os outros falaram, cara, acho que um já ia com a gente, que pintou a Orped Tour, ele queria ver, o outro tinha acabado de voltar, falou, não vou. Se pintar o show, vamos ver. E eu conheci alguém que conhecia alguém, tinha irmã que tinha namorado um cara que tinha sido do CBGB. Uma parada assim. E aí, cara, peraí, já tinha e-mail na época, que moleza, como já tinha evoluído o mundo. Eu mandei e-mail pro cara, falei, cara, eu queria fazer um show aí, eu tive um show que já foi... Uma vez eu ia tocar no rolê Carbona, né, tô ligado. Ferrou, bicho, o cara sabe. Mas aí eu fiz cara, sem o cara pedir, eu fiz tipo uma redação de colégio. Por que o CBGB importa na minha vida? E escrever pro cara assim, por que o Beastie Boys, o Weezer, o Ramones, o Talking Heads, todo mundo começou aí, eu gostaria muito. E aí o cara falou, cara, tá bom. Vocês podem, dia 31 de julho, sei lá, a gente vai fazer um show aqui. Porque tem um negócio, né? Você não... Enfim, a gente cometeu um crimezinho, né? A gente não tocou com vistos de trabalho. Por outro lado, a gente não foi remunerado. Mas as bandas lá têm o próprio equipamento. Tem bateria, tem amp, tem tudo. Cara, como resolver isso? O cara botou a gente num dia que era um show tributo. Que era um fundraising, né? Levantar uma grana para um abrigo de gatos na rua. Então tinha amp, tinha tudo lá. Era o único jeito que a gente ia conseguir tocar. Vamos lá, vamos tocar. A banda topou, maravilha, compramos passagem. O cara que tinha acabado de viajar falou, não, me endivido, mas eu vou, vamos lá, fico menos tempo. Cara, a gente foi. Aí, faltando um mês para ir, o baterista quebrou o pulso, jogando futebol. Cara, vamos fazer, sabe aquela história melhores do mundo, assim? Aí ele perdeu o braço, mas ele continuou. Aí ele perdeu outro braço, mas nada, ia parar com o Joseph Klimber. E aí eu já estava com a viagem marcada, eu um pouco antes, o cara estava curando, a gente não pôde ensaiar mais. E aí, cara, o baterista com o pulso quebrado, caramba, maior tempo sem ensaiar, vamos fazer um show no CBGB. Que bom, mas caramba, como a gente vai fazer? E aí, obviamente, ele tirou o gesso antes de viajar para Nova York. Cara, como é que a gente faz para ensaiar? Não dá para ensaiar. A gente ficava indo em loja de instrumento falando, deixa eu testar essa bateria, vai, toca a música inteira aí. Tá certo.
A gente achou um garage band, ainda tinha fliperama, já tava morrendo, mas tinha fliperama lá. Um Guitar Hero de bateria. E o cara ficava tocando tipo Sad But True, sabe? Cara, ele tá indo muito bem. E a gente fez um ensaio na véspera no apartamento que eu estava alugando lá, batucando na almofada, e cada um tinha acabado. Óbvio, nós estávamos viajando, moleque, não tinha grana. Meus pais comprando. Ô, Melvin, rapidinho. Deu uma zoada no teu áudio aí, alguma coisa assim. Será que eu afundei? Sim, foi. Voltou, melhorou. Então, a gente foi para lá e começou a ensaiar, véspera do show, ensaiando em almofada de hotel, assim, e os instrumentos a gente acabado de comprar, moleque, os instrumentos de ligar, falando, cara, vamos que vamos. Chegamos, cara, fizemos show. Spoiler para quem não aguenta mais da cidade. Fizemos show. Não tinha pagamento, então a galera falou, galera, aqui é o CBGB, se vocês quiserem beber de cerveja, tá liberado. E a gente ia tocar 1 da manhã, então, cara, a gente chegou às 10 da noite, 1 da manhã. Eu não bebo quase nunca, né? Então também não tinha bebido. Os caras da banda se abraçando, falando que agora vai, a gente se ama, cara, boa. Foi ótimo. Foi um show típico do CBGB, porque não estava tão cheio, obviamente. E a gente errou pra caramba. Tava mal estado, os caras estavam bêbados. E eu gravei o show, né? Você pagava, sei lá, $20, $25, você gravava da mesa. Então eu tinha o DAT com o show. E, cara, não dá para aproveitar nada, porque toda música tem um erro. Aí a gente, anos depois, foi fazer um disco de B-side do Rio Valles, e aí tinham 2 músicas, falando, essas rolam. Então tem um live at CBGB, assim, sabe? No disco de raridade da gente. Cara, eu toquei nessa parada mesmo. E, cara, ele foi bom demais mesmo. E é muito maneiro, aí tem o vídeo, a gente indo embora, eles falando, cara, olha pro lado, o Melvin não tá mais olhando pro lado quando atravessa a rua, pra ele já foi. Ele foi atropelado. Já pode acabar. Eu falei, não, tô brincando, mas, cara, voltei no céu, assim, foi muito maneiro, sabe? Com Carbona, a gente teria aproveitado melhor, porque a gente estava no auge de uma turnê. Então, o segundo disco do Carbona seria Carbona ao vivo no CBGB, sabe? A gente teria gravado o show e teria ficado incrível. Mas as coisas são como são, e, cara, eu toquei na parada. Hoje em dia a parada não existe mais, né? É uma loja e dentro tem uma plaquinha falando, aqui já foi o CBGB, mas quase não tem resquício. E era uma parada muito louca, né? Porque era o lugar onde tudo aconteceu mesmo, das bandas que eu gostava. E, cara, era adesivo colado em cima de adesivo de cartaz. Realmente, eram tipo 10 centímetros, assim, até você chegar na parede de cimento, assim. Você via o volume de coisa colada, cara. Pra mim é o paraíso, assim. Era muito demais. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Porra, muito maneiro. Só de ir lá já é sensacional. Agora tocar, porra. Pois é. Demais. Muito boa. Essa daí é pra zerar a vida mesmo, cara. Porra, muito maneiro. E aí virou a camisa do livro, né? Eu fiz um crowdfunding, aí o prêmio... O livro, eu ilustrei ele todo, né? Que é mais uma coisa daquele exemplo que eu falei. Eu não sabia ilustrar, mas eu ilustrei o livro. Eu fiz os desenhos. E aí... Esses desenhos são seus? São. Que maneiro. É muito doido, assim. Deixa eu mostrar isso aqui. O livro do Melvin, ele tem uma... Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó. Ele tem uma parada muito maneira que tem fotos e... Pô, mas não estou achando aqui. Porque tem a casa da matriz. Eu quero a foto da galera. Aí tem... Pô, só porque eu falei, não estou achando. São os capítulos que você vê a foto depois, né? Aqui isso aqui tá pertinho, aquela que eu mostrei do Diário do Autorama. Aí tem, começa assim, tem o desenho, né? Esse desenho que tem o Melvin aqui e o Fred aqui atrás, e você vai achar uma foto. Então, esse desenho em cima da foto aqui, tá vendo? Ele já dá um spoiler do que vai rolar, né? E assim o livro todo, né? É muito maneiro, cara. Eu achei muito legal assim, a diagramação do livro, é gostoso de ler, né? Tem uns capítulos mais longos quando se trata dessas turnês, da turnê do Autoramas, né? E a sua turnê que você fez nos Estados Unidos e no Canadá, né? Porque tem também aquela história aqui de você ir para o Canadá e voltar e fazer agora. Então, também... A gente foi barrado no Canadá e os Estados Unidos falaram, por que vocês foram barrados lá? Vocês não vão entrar aqui não. A gente ia morar na ponte para o resto da vida, assim, foi quase isso. Ó, eu tenho o Demente na Argentina. A luz não está ajudando, calma aí. Aí depois tem a foto aqui, ó.
A galera tem o Melvin novinho, cabeludo aqui, ó. Pô, com cabeça raspada do lado, Jason Newsted, Mike Patton. E, cara, e eu guardei tudo, né? Hoje em dia, agora, depois do livro, eu já joguei umas coisas fora, tipo cartaz que ficou amarelado. Mas o livro tem esse resgate todo que eu acho muito legal. Eu acho muito essa estética dos cartazes, né? Que vai mudando ao longo do tempo. Uhum. Mesmo até o tributo ao inédito, que na época poderia ser um cartaz feio, mas hoje você fala, cara, que coisa maneira que o cara usou 15 word arts diferentes. Sim, esses flyers são demais, cara, ter esse negócio aqui. Muito Então, maneiro, cara. pô, a coleção, ter feito essa coleção toda. E eu tinha foto, eu tinha set list. E o grande Léo Freud, que é meu amigo que diagramou esse livro, cara, teve um trabalho brutal, né? Porque aí tem a visão do cara em cima do que eu tinha, né? Ele falou, cara, esse cartaz, vamos esse cartaz aqui, esse aqui não, essa foto sim. E até o cara que me mandou desenhar mais, porque uma hora ele decidiu que ia ter uma ilustração em todo o capítulo, ó, show do Carbono no Empório. Tem show do Carbona com o Walk Kids. Sabe que eu implicava com o Walk Kids, né? Porque... Por quê? eu namorei uma menina, aí eu terminei, quer dizer, ela terminou comigo, daí ela começou a sair com o baterista do Walk Kids. Aí eu não gostava do Walk Kids por causa disso. Pô, mas normal, já não gostei de muita banda assim também. É um pecado que todos cometemos. Mas eles eram muito focados no som do NoFX, né? E pô, eu acho o NoFX maneiro pra caralho. E, cara, estão aí até hoje, né? Quer dizer, quem leva pra frente é o baterista. Todo mundo na banda já trocou. Mas o Marcelo ainda? Tá aí, cara, até hoje. E aí, de vez em quando rola show da banda. E, cara, né, ainda mais com pandemia, muita gente reapareceu, muitos discos foram finalizados, muitos discos perdidos foram achados, assim, foi um momento de arrumar as gavetas, né? Eu fiz umas reavaliações também nessa pandemia. Acho que todo mundo, né, cara? Foi Total. Sinistro, mas é isso. Pô, Melvin, cara, eu agradeço pra caramba, assim, a sua disponibilidade, assim, de vir conversar, né, bater esse papo, contar essas histórias. Achei muito maneiro, cara. E esse livro é divertidíssimo, eu super recomendo. Deixa aqui a indicação de como que a gente... Eu vou colocar na descrição do vídeo também, mas deixa a indicação de como é que o pessoal que quer adquirir, que quer viajar junto contigo nesses 1000 shows, como é que esse pessoal pode adquirir o seu livro? Tem, cara, já tem algumas livrarias, mas tem sempre na minha loja no mindstore.com.br e também está linkado no meu Instagram, né? Eu sou ainda hard user, então Melvin W, só a letrinha, no Instagram, me acha lá e, cara, vai estar linkado no meu perfil, manda inbox. Também já vendi um monte de livro por Pix, que a galera acaba achando o perfil antes de tudo, fala, cara, como é que é? Me manda o Pix agora e a gente sempre vai dar um jeito. Shows também, né? Agora... Os shows finalmente voltaram. Eu tô levando nos shows do Carbono, show do Inoxidável, sempre tem um livro. Por onde eu tô, tem um livro na mochila, cara. Maneiro. Irado. Super recomendo. Se você tá procurando uma leitura deliciosa, esse aqui é o livro. Esse livro você lê e nem percebe que leu. Aí acabou, você quer ler de novo, cara. É muito maneiro. Assim. E o legal é que ele não tem uma ordem, né? Como você falou no início, você pode pegar e começar a ler de onde você quiser. Que tá tudo certo. Eu tive um pouco dessa... Assim, eu sei que, por exemplo, um diário de turnê do Carbono interessa menos gente, sabe? É uma coisa mais longa e tal. É uma grande viajada, eu gosto muito, mas eu entendo que não seja para todos. Então, tem a turnê do Carbono nos Estados Unidos no início, porque é um troço muito forte, mas eu seguro um pouco para trazer os outros, sabe? É um livro, apesar de gigante, que eu pensei muito na hora de lançar mesmo. Assim. Então, tinham histórias... Quando eu fiz uma releitura, acabaram não passando algumas histórias que eu achei que não eram tão importantes. Na verdade, eu só queria dizer, tipo, eu toquei com a Cabola Tequila. Não tinha uma história geral do Tequila. Então virou um verbetezinho do Tequila. Tem bandas que viraram os verbetes para marcar e para mostrar os cartazes e para agradecer. Mas só entraram as histórias que realmente, cara, sei lá, me divirto contando mesmo. E encontro algum eco nas pessoas. Encontrou bastante comigo, porque eu me amarrei. Achei esse livro sensacional, cara. Levei comigo, né? Em todo lugar que eu ia, até terminar de ler o livro. Eu levei ele comigo para tudo quanto é canto. Foi demais, super recomendo. Fico muito feliz. Então, te agradeço aí pra caramba por vir aqui bater esse papo, dividir algumas, né, dessas histórias
aqui no canal Só Me Resta Rock and Roll, né? Você está sempre convidado, sempre que a gente se esbarrar, cara, a gente precisa se esbarrar para trocar mais ideia. E é isso aí, vamos marcar. A gente se vê nesse final de ano, aí, se você estiver pelo Rio, eu devo estar, a gente vai se ver. Então, para você que está assistindo, muito obrigado aí pela sua atenção. Chega aqui no link na descrição para adquirir o seu livro do Melvin. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, Melvin, valeu você. Só nos resta rock and roll. E é isso, só nos resta mesmo.